Olá, colegas educadores. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui num diálogo direto com cada um de vocês, para dizer e reafirmar, como fizemos na nossa primeira live de acolhida, que a Secretaria de Educação é parceira número 1 do trabalho do professor. E como dizia o nosso saudoso Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Devemos promover a coragem onde há o medo, promover o acordo onde existe o conflito e inspirar esperança onde há desespero. Então, nesse intuito de trabalho coletivo, de parceria direta, é que a Secretaria Municipal de Educação, junto ao Departamento de Tecnologia e Informática da Prefeitura, junto ao nosso setor de informática, estamos ampliando as possibilidades para melhoria desse trabalho remoto, onde iniciaremos o ano letivo de 2021. Como todos sabem, nós temos a resolução número 8 do Conselho Municipal de Educação, que indica que no mês de fevereiro trabalharemos remotamente com o nosso alunado, até que gradualmente possamos fazer o retorno escalonado e garantirmos o retorno presencial. Enquanto isso não acontece, é desejo nosso estar no nosso planejamento promover a interação professor-aluno. Então, esta implantação do ambiente virtual de aprendizagem vai permitir, além do professor poder, neste ambiente, postar atividades, indicar orientações didáticas, também interagir diretamente com os alunos que dispõem de internet. E paralelo a esse ambiente virtual, estamos também promovendo a contratação dos canais, dos multicanais de TV, que garantirão a todos os estudantes o acesso aos conteúdos curriculares. Então, queremos aqui mais uma vez contar com o apoio, o comprometimento de cada um de vocês, desde já dizer que a Secretaria sempre está e estará diretamente apoiando cada ação desenvolvida pela rede municipal. Queremos deixar aqui o nosso abraço virtual e dizer que acreditamos no compromisso de cada um de vocês. Um grande abraço. Colegas professores, tudo bem? Meu nome é Carlos, eu sou professor de matemática da Rede Municipal de Aracruz. Estou aqui a convite da secretária Genilza para falarmos sobre a implantação do ambiente virtual de aprendizagem na nossa rede de ensino. A Secretaria de Educação, juntamente com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação, está estruturando e configurando o Google for Education para o nosso uso. Trata-se de uma plataforma educacional colaborativa que possibilita às escolas, professores e estudantes o uso de diversas tecnologias em sala de aula, como, por exemplo, o Google Meet, que a Maria já conhece, para fazer reuniões, aulas online ou até momentos de interação com os nossos estudantes. E também o Google Sala de Aula, ou Google Classroom, para disponibilizarmos materiais de apoio aos estudantes, como, por exemplo, videoaulas ou links para sites de conteúdos, explicações, apresentações em PowerPoint, por exemplo, animações, alguns vídeos curtos, mas especialmente para a gente disponibilizar atividades pedagógicas não presenciais, as ditas APNPs. Bom, a Secretaria de Educação já está cadastrando as escolas, os professores e os alunos nesse ambiente. Então, o acesso se dará através de um e-mail corporativo, certo? Para professores e alunos, para ficar bem organizado.
e do mesmo modo que algumas redes já utilizam, como por exemplo o Estado, tá? Bom, por que isso? Diante desse cenário de pandemia que a gente está vivenciando, então, é que se tornou necessário a gente procurar novas estratégias e metodologias para promover essa aprendizagem, que não seja exclusivamente na forma presencial, como vínhamos, né, trabalhando até então. Quem já participou de algum curso, uma pós-graduação ou uma capacitação à distância, certamente vai estar familiarizado com algum ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle ou então como o próprio sala de aula. Alguns colegas aqui, inclusive, já utilizam o Google Sala de Aula na sua rede, né? Agora, caso alguém não conheça, eu vou apresentar um exemplo de uma sala de aula virtual que eu utilizei o ano passado com as minhas turmas de novos anos na Escola Placidino Passos. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui que esse aqui, quando você acessa o ambiente do Google Sala de Aula, né? Nesse caso aqui eu estou acessando com minha própria conta de Gmail, né? Que todo mundo tem, então quem tem conta de Gmail vai ter acesso aos mesmos recursos. Vocês estão vendo que aqui tem algumas salas aqui disponíveis. Bom, a gente vai ter uma estrutura pronta mais ou menos assim. Aqui, por exemplo, vou pegar uma turma aqui, sexto ano B. Então, nossas turmas já vão estar cadastradas pela Secretaria de Educação. Então, nós teremos o nosso e-mail pessoal e os alunos, para o acesso deles, também terão um e-mail corporativo, certo? Então, essa conta pessoal que eu quis dizer é uma conta corporativa que vamos estar disponibilizando para a gente fazer esses acessos. Bom, então nessa turma sexto ano B aqui, por exemplo, aqui um mural, quando a gente quer se comunicar, quer dar um aviso, que tem alguma tarefa, a gente utiliza esse mural aqui para dar um aviso. Ou para dar uma mensagem, ou para dar, até que seja para dar um bom dia, um alô. As atividades provavelmente vão estar distribuídas por disciplina. Então, cada disciplina aqui, arte, ciências, educação física, geografia, etc., né, nós vamos estar postando as nossas atividades semanalmente ou quinzenalmente, eu não, né, vai ficar, mas eu acredito que seja semanalmente, e vai estar disponível para os alunos acessarem e um tempo para eles responderem e dar o retorno para vocês. Bom, então quer dizer, a estrutura que nós teremos será parecida com essa. Eu utilizei no Placidino Passos, eu criei eu mesmo, no caso, a minha sala virtual. Tá? Trabalhei em conjunto com as atividades que eram disponibilizadas via WhatsApp ou via o aluno pegar na escola a atividade impressa. Então esse aqui é um exemplo da minha turma, né, que eu criei, né? Se vocês quiserem aprender a criar para aprender, pode estar utilizando a sua própria conta de Gmail, que eu vou estar explicando depois como fazer. E aqui tem alguns exemplos de algumas atividades que eu trabalhei com meus alunos. Nesses exemplos aqui que eu coloquei, eu disponibilizo também materiais. Materiais como o quê? Por exemplo, aqui eu coloquei algumas figuras, no caso aqui, para mostrar fórmulas aqui no caso. Neste outro aqui, eu coloquei a classificação dos triângulos. Onde é que eu estava? Esqueci, peraí. Aqui. Como calcular as áreas das figuras planas, eu coloquei aqui, por exemplo, também endereço, links para outros sites. Os alunos também teriam acesso. Selecionei, pesquisei e coloquei um link para esses sites. Coloquei também videoaulas disponíveis que eu encontrei no YouTube. Então aqui nessas videoaulas, aqui, por exemplo, o aluno disponibilizei algumas videoaulas sobre como calcular a área de figuras planas. Fala, minha galera linda, beleza, pessoal? Então vamos aqui para mais aquela dica. Certo? Áreas de figuras planas, onde é que está? Volta lá. Então aqui são algumas videoaulas que eu coloquei disponíveis.
né? E aqui sim, aqui são as atividades que eu quero que o aluno faça. Então aqui eu montei uma atividade aqui para alguns alunos, onde os alunos aqui vão verificar, aqui eu verifico quantos fizeram, quantos entregaram. Área da segurança planas. Então, a atividade que eu quero colocar para eles é essa daqui, ó, área das figuras planas, e também eu disponibilizei aqui, caso eles quisessem, para ir numa versão para imprimir. Certo? Então, isso aqui são as atividades que nós vamos aprender a postar, que é isso aqui que nós temos necessidade agora de nos capacitar para isso. Então, aqui, por exemplo, eu criei uma atividade envolvendo o cálculo de área de figuras planas. Aqui, como eu não tenho, isso aqui não é um ambiente que o aluno já tem o seu login para cadastrar, aqui no meu espaço eu pedi para eles colocarem um nome e a turma que eles pertencem, certo? O nome aqui, João, e a turma que ele pertence. E aqui são exemplos de questões que o aluno vai calcular, baseado nas aulas que ele viu, nas explicações que foram disponibilizadas, ele responde. Isso aqui, por exemplo, são questões de múltipla escolha. E o aluno, ao terminar, clica no botão enviar para o professor, então depois verificar o que ele acertou, o que ele errou. Essas atividades têm uma vantagem. Você pode já deixar disponível, o momento que encerrar, já dá a resposta para ele, se acertou, se errou, pode dar a resposta correta, pode dar um feedback, enfim, a tarefa fica a critério do professor como ele quer dar esse retorno para o aluno. Bom, essa daqui foi uma. Aqui, por exemplo, eu posso também, dependendo do tipo de questão, posso trabalhar também outros tipos de questões, de como colocar verdadeiro falso. Aqui, por exemplo, nessas aqui, o aluno tem que responder. Então, por exemplo, aqui, vamos pensar aqui, o que é 3/7 morcego, meio anta e 1/3 gorila. Então, aqui, o aluno vai escrever a resposta dele. Então, é outro tipo de atividade. E a gente tem diversos tipos de atividades que a gente pode estar cobrando. Pode estar cobrando uma redação, um texto dissertativo, que aí depois você vai dar a devolução. Certo? O aluno envia para você ou envia uma bateria de questões, de respostas pessoais, ou respostas assim que ele tem que escrever, e o professor depois analisa e dá o retorno. Muito bem. Esse tipo de sala de aula aqui que eu utilizei aqui já desde o ano passado, a gente pode reaproveitar. Essa é a vantagem. Ou também eu posso estar compartilhando com o colega. No caso de vocês, quando eu peguei aqui e criei essa e abri a sala, vocês podem observar que toda a sala vai ter esse código aqui da turma. Esse código da turma eu posso compartilhar com vocês. Então, caso algum professor queira acessar, basta ele entrar e seguir esses passos. Ele vai lá na barra de endereços, digita lá www.classroom.google.com ou simplesmente ele clica em classroom.google.com. Quando ele fizer isso, mas para isso ele tem que ter uma conta no Google, um Facebook, uma conta de Gmail, para poder ter acesso a esses recursos. Então, quando você entrar a primeira vez, não vai ter nada lá, se você não trabalha com isso. Aí vai aparecer um maisinho lá, em algum canto, vai aparecer um maisinho, onde vai pedir adicionar turma, ou, no caso, entrar em uma turma. Quando você clicar nisso, quando você clicar em entrar em uma turma, ele vai pedir o código da turma. Aí vocês informam, nesse caso da minha, se vocês quiserem acessar como exemplo, tá lá, LMFA4LC, tudo minúsculo, tá certo? Então, quer dizer, esse daqui é uma dos modos de aprender.
E, gente, eu posso dizer para vocês que não é muito difícil isso daqui. Vocês não aprenderam a mexer com WhatsApp, postar Facebook, fazer selfie, fazer vídeo, gravar chamada em vídeo, gravar chamada com os amigos, com a família, vídeo, gravar de informação e comunicação, elas hoje a gente teve que, para se adequar ao nosso mundo, nós também tivemos que aprender, né? Às vezes com mais ou menos dificuldade, mas a gente está sabendo lidar com isso, né? Assistir aí, o cara quer uma conta Netflix, quer compartilhar com um amigo, quer compartilhar com o irmão, com o colega. Então a gente aprende a utilizar o que está disponível, né, para facilitar a nossa vida. Nesse caso aqui vai ser a mesma coisa. Quer dizer, não é muito difícil. No momento que vocês estiverem durante os horários que vocês têm de estudo, durante, né, os horários que a gente tem de formação, né, a gente não tem um horário na semana para nós? Pois é. Então, durante aquele horário, reservar, a gente sugere que reserve uma parte do tempo, caso alguém não conheça, para estar estudando isso daí, como que criar, então, uma lista de atividades para o aluno, como utilizar questões de múltipla escolha, né? Como é que eu coloco lá para ele colocar, associar verdadeiro ou falso, como que eu faço para acessar, por exemplo, a questão de questões do tipo múltiplas respostas. Então são coisas que a gente tem que a gente vai começar a aprender a utilizar sempre fazendo. A hora que a gente começar a trabalhar, a gente vai estar fazendo, vai estar utilizando isso daí, vai estar aprendendo a utilizar, certo? Então, por exemplo, aqui, umas questões de probabilidade, como que a gente aprende a colocar dessa maneira aqui, como que faz com que o aluno acesse isso. Ou, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui questões de triângulo, vamos ver aqui. Uma atividade aqui de quadriláteros, por exemplo. Vamos ver os tipos de questões que eu preparei aqui. Aqui tem questões, aqui, por exemplo, verdadeiro ou falso, dá várias alternativas. Aqui tem mais de uma resposta, certo? Então, nesse tipo de questão aqui, ou ele marca verdadeiro ou ele marca falso. Isso aqui ele já faz. Nessa de múltipla escolha, ele tem que marcar uma alternativa apenas. E isso não é difícil de fazer, isso aqui é até bem autoexplicativo, nas orientações quando a gente quer fazer. Então, quer dizer, eu quero fazer uma atividade para o meu aluno, eu quero disponibilizar. Eu vou, então, utilizar, vamos dizer aqui que eu quero fazer uma questão, eu quero iniciar uma questão, vocês vão estar vendo que é bem fácil. Eu vou adicionar uma pergunta ou uma resposta e aqui eu vou escolher que tipo de resposta que eu quero. Eu quero caixa de seleção, múltipla escolha, resposta curta. Então, são várias alternativas que a gente tem aqui para estar elaborando questões que vão estar bem explicadas, né, nos tutoriais de explicação no próprio site da Sedu Digital, que é o próximo passo que eu vou falar com vocês agora. Ok, gente? Mas caso tenham dúvidas depois, vocês podem estar encaminhando para a gente essa dúvida aí. Eu vou deixar meu e-mail depois, aí, caso alguém queira tirar alguma dúvida, me coloco à disposição. Bom, para agilizar então o nosso processo de capacitação no uso das ferramentas do Google Sala de Aula, a gente recomenda o acesso à página da Sedu Digital. Lá estão disponíveis diversos tutoriais usando linguagem simples e direta, utilizando como utilizar as ferramentas integradas no Google. Por exemplo, como postar aula gravada, ou que estejam disponíveis nos portais educacionais, ou então na própria internet. Como postar link de vídeo, link de animação, clipe, áudio, apresentação em PowerPoint, texto em PDF, arquivo próprio. Eu elaborei aqui uma atividade do Word e quero enviar para os meus alunos. Enfim, o que você desejar disponibilizar para os estudantes é possível,
né? Eu só faço a ressalva de lembrar que quando utilizar alguma coisa da internet, né, procurar verificar essa questão da permissão do uso dos direitos autorais, essa coisa toda, para não ferir nenhuma legislação, certo? Mas se tiver lá livre no ambiente educacional, fica à vontade. Bom, para as atividades não presenciais, gente, há diversos tutoriais explicando como montar atividades para os alunos usando o Google Formulários. Nesse caso, é onde a gente pode disponibilizar aquele tipo de questão, múltipla escolha, dissertativa, etc., né? Como que você queira fazer. Então, para acessar os tutoriais de como montar essas atividades no Google, eu vou pedir para você seguir esse passo. Olha só, no site da Sedu Digital, quando a gente entra no site da Sedu Digital, você tem aqui, ó, que é o portal que é utilizado já no estado, tá? Vocês podem estar navegando, tem diversas aulas. Aqui, ó, tem diversos cursos aqui, ó, tá? Aqui onde tem Google for Education, tutoriais Google. Então vamos acessar isso daqui. Aqui, meninos, pessoal, nesses tutoriais aqui do Google aqui, a gente tem alguns locais como fazer para utilizar, por exemplo, quero aprender a utilizar o Google Formulários, o Google Formulários aqui, clique nas ferramentas e aprenda a utilizar. Eu quero aprender a utilizar o Google Formulários, ou eu quero criar uma sala virtual aqui com meus alunos só para pensar, para ir praticando. No Google Formulários, tem diversos tutoriais. Olha, como criar um formulário, como criar uma pergunta discursiva, como criar uma pergunta de múltipla escolha, como adicionar um vídeo, como adicionar uma imagem e várias outras aqui, como visualizar o formulário pronto. Então, esses tutoriais aqui, gente, foram disponibilizados aos professores do estado. Foi este portal onde eles começaram a aprender a utilizar o Google Forms, o Google Formulário, para montar as atividades e enviar depois para a escola disponibilizar na página adequada, certo? Nós aqui vamos ser uma coisa bem parecida com isso. Nós aqui teremos, então, o nosso portal, onde nós teremos, onde nós vamos utilizar também, peraí só um instantinho que eu fechei aqui, classroom.google.com, onde nós vamos ter também essa estrutura muito parecida com essa. Então aqui no caso, as atividades que nós vamos enviar para os alunos são ou as atividades ou esses materiais para disponibilizar, né? Mas eu acredito que nós vamos trabalhar inicialmente apenas com atividades. Então, quer dizer, as atividades o aluno enviou e vai estar disponível aqui para ele estar resolvendo e enviando ao professor. No momento que ele enviou, no momento que ele concluiu, nós temos depois como verificar as questões que ele errou, as questões que ele acertou, mas ele também pode configurar a página para dar o retorno imediato para ele, certo? Muito bem. Então, agora, eu vou falar um pouquinho sobre o Google Sala de Aula. E aqui também, caso vocês queiram também, mas a gente vai começar a utilizar, eu quero aprender como utilizar uma transmissão, quero fazer uma aula, uma web aula para os meus alunos. Então, quer dizer, eu quero fazer uma conferência com eles. Então, a gente tem, por exemplo, você pode estar utilizando o Google Meet. Tem tutoriais aqui também, não só na página da Sedu, como em diversas páginas na internet, como você abrir uma sala, como disponibilizar uma sala para você fazer uma conferência com os alunos, para você dar uma aula, utilizando o Google Meet, certinho? Bom, e para facilitar então essa transição,
Durante algumas semanas, a gente vai disponibilizar um horário de plantão para tirar dúvida dos colegas, né? Seja durante a semana de capacitação, né? Ou seja durante algum outro momento, no horário de 13 às 14 horas, tá? Via Google Meet ou via e-mail da Secretaria de Educação, que vai ser disponibilizado nos grupos das escolas. Então, como eu falei antes, as facilidades no uso da tecnologia de informação e comunicação estão em constante desenvolvimento. Hoje, mesmo quem não tem muito conhecimento, sabe utilizar o celular, por exemplo, e utilizar os aplicativos, né? Faz cada joguinho para utilizar o WhatsApp, Instagram, Facebook, gravar vídeo, áudio, fazer audiochamada, fazer conferência em grupo, enfim. Se a gente aprendeu como utilizar tudo isso, para utilizar também isso aqui vai ser moleza. Nós também temos muita capacidade de aprender a utilizar esses recursos, ok? Muito obrigado pela atenção e estamos à disposição aqui na Secretaria ou aqui comigo para tirar as dúvidas ou responder algumas perguntas. Um grande abraço virtual para todos.